Moreira Lima, por 2 anos de falecimento, e pela alma de Isabel Molina Rodrigues, e por todas as nossas intenções. Vamos ficar de pé. O Davis Calestide e a Dona Maria Nazaré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Que Deus absolva os nossos pecados para a plena participação nesse sacramento da Eucaristia. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo que é indigno desse nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ouçamos o texto do profeta. Velho Testamento, Antigo Testamento, Isaías 55. A palavra de Deus é eficaz sempre, hein? Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim, a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Visitaste a terra e a regaste, cheio de fertilidade. Deus é bom. As fontes do céu transbordam em água e o Senhor faz brotar os alimentos. Assim prepara a terra, rega os sulcos da terra, aplana a terra. O Senhor inunda a terra com a chuva e assim abençoa a semente. Coroaste o ano com os teus benefícios. Por onde passaste, brotou abundância. Vicejam as pastagens. E mesmo no deserto, assim acontece. Os prados cobrem-se de rebanho, os vales enchem-se de trigo e alimento. Tudo que o Senhor criou é correto, e tudo canta e grita de alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos de tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser relevada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem o Filho de Deus, pois a criação ficou sujeita à validade não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que o sujeitou. Também ele espera ser libertado da escravidão
da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está geminando como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos inteiramente geminando, aguardando a doação filial e a liberação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Quando você termina as leituras, você sempre empurra o livro aqui para cima, viu? Ela, todo do... Aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A forma longa, né? Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira do mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas, nesses termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho, à margem do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, as plantas queimaram e secaram, porque, lógico, não tem a raiz correta. Outras caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Outras caíram em terra boa e deram fruto, não igual, umas 100, outras 60, outras 30 por semente, por um. Quem tem ouvido, ouça. Os discípulos então se aproximaram de Jesus e disseram para ele: por que o senhor está falando em parábola? Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas ao povão, à multidão, não. Pois aquele que tem vai ser dado mais, com abundância. Mas quem não tem, até o pouco que tem vai ser arrancado dele, tirado dele. É por isso que eu falo em parábolas, porque veem sem ver, ouvem sem ouvir, nem entender. Neles se cumpre aquilo que o profeta Isaías falou. Ouvindo, ouvireis, mas não irão compreender. Olhando, olhareis, mas não enxergarão. Porque o coração desse povo tornou-se duro. Endureceram-se os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vocês, felizes os teus olhos porque veem, os ouvidos porque escutam. Em verdade eu digo para vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. Ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Escutar então o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em terreno pedregoso, é aqueles que escutam a palavra, acolhe com muita alegria e faz tanta coisa assim, manifesta a sua alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante. E ao chegar a tribulação, ou qualquer perseguição, ou qualquer provação, por causa da palavra, ele larga tudo, sucumbe. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desse mundo, a sedução do dinheiro, da riqueza, sufocam a palavra, que finalmente não dá fruto nenhum. Mas aquele que recebeu a palavra em boa terra, é o que ouve a palavra, a compreende. Esse dá fruto, que produz ora 100, ora 60, ora 30. Palavra da salvação. Vamos sentar um minuto. Domingo passado, recordando vocês, o Evangelho de Mateus 11 mostrou que não são todas as pessoas que acolhem positivamente Jesus, aos atos de Jesus, o Evangelho de Jesus. É verdade, Jesus combateu a fé infantilizada pelos sistemas sociais, pelos sistemas religiosos. Jesus esbravejou intensamente contra a incapacidade das cidades da Galileia, por onde havia passado, de acolher o seu Evangelho. E olha, Mateus ressalta que foi na Galileia onde Jesus fez a maior parte dos seus milagres, hein? Que decepção! É muita decepção. Jesus então não aguentou, né? Não aguentava. Comparava certas pessoas com lobos, chamava de raça de víbora, de falsos profetas, e o pior, chamava de bando de cães. Bando de cães é uma expressão bíblica altamente ofensiva. Altamente ofensiva. E de outros nomes feios aqui, não vou nem falar, porque vocês vão ficar capazes de ficar... Deus me livre. Mateus, então ele vai mostrando as incapacidades das comunidades humanas de acolher Jesus. Um exemplo clássico é aquele exemplo, né, em Mateus 8, sobre o rebanho de porcos, na Galiléia também. Onde estão os demônios lá, né? Está vivendo na cidade e os demônios pedem para Jesus: me mande para o rebanho de porco, para os porcos. A reação, aparentemente é uma coisa boa, né? Você tira o demônio das pessoas e joga nos porcos. Aparentemente é uma coisa boa. Mas a reação da cidade foi altamente negativa. E queriam bater em Jesus, expulsar Jesus. Como é que você ousa fazer uma coisa dessa? Xingaram ele para tudo quanto é nome. Pra vocês terem uma ideia. Esse é um exemplo que Mateus dá. A igreja faz um bem até a pedido dos próprios demônios mesmo. Ele concede o pedido deles. Me manda para a gente para os porcos. E os porcos depois se jogam no precipício, vocês sabem, causando um prejuízo financeiro para os donos dos porcos enorme. E é por causa do prejuízo financeiro, por causa do dinheiro, é que eles se revoltam contra Jesus. Não permite. O que esse homem veio fazer aqui? Veio estragar a nossa vida. Então, Mateus vai deixando claro. De fato, que a riqueza, o amor excessivo ao dinheiro vai se transformando numa espécie de divindade, né? Vai se transformando numa espécie de algo sagrado. Que não tem sentido, né? Sem sentido.
Isso pode arrastar gente para tudo que é mal, para tudo que é maléfico. Paulo chega a dizer, Paulo tratava muito disso, teve que enfrentar isso tudo também, logo de cara, antes até dos discípulos. Paulo teve que encarar isso também, né? O que ele chamava de processos da carne, quer dizer, nós estamos todos imersos, todos nós, estamos mergulhados nesses processos da carne. Ele dizia lá na carta aos Romanos, né? Vocês não estão sob o domínio da carne. Carne aqui é tudo que existe no mundo que nos leva ao erro. Carne não é o sexo. Eu não estou falando de sexo. Ai, a carne é frágil, essas conversas que tem. Não é isso que está falando. Carne é tudo aquilo que existe no mundo que nos leva para o erro, né? Então Paulo combate essa coisa, né? Nós temos que não podemos fazer escolha pelo erro, né? Mas pela fé em Jesus Cristo. O sermão da missão de Mateus, e dentro do sermão da missão, depois das orientações pessoais que Jesus nos dá e comunitária, aí vem as parábolas, que está dentro do contexto da missão. As parábolas de Jesus parecem ser o resultado da escolha que Jesus faz, né? Vocês sabem que chegou uma hora que Jesus falou, quer saber de uma coisa? Jesus escolheu os mais pobres para segui-lo. Chegou uma hora que não tinha mais. Negócio de multidão, esse negócio, escolheu os mais pobres. Ele mesmo, né, no texto do capítulo 11, versículo 25, é o texto da missa de São Francisco, inclusive. Ele escolhe os mais pobres. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelou os mistérios do reino aos mais pobres e aos pequeninos, e ocultou dos sábios e dos inteligentes. Cada evangelista adaptou as parábolas de Jesus. Jesus falava aramaico. E eles adaptaram as parábolas para o contexto das suas comunidades. 50 anos, 60 anos depois, eles fizeram uma adaptação. Porque uma coisa é você falar uma parábola em aramaico para um povo específico. Outra coisa é você falar para um povo de cultura grega, por exemplo. Ou outras culturas. Por isso em Mateus a gente encontra um absurdo. Não só em Mateus, dos outros também. Encontra um absurdo. Que é explicar a parábola. O que quer dizer isso? Essa explicação originalmente não tinha. Porque Jesus falava. As pessoas entendiam o que ele falava. Não precisava ficar explicando. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Mas enfim, é uma necessidade, lógico, né? Você imagina uma pessoa que vive numa cultura muito específica, você compreender aquilo ali, alguém tem que explicar. É a mesma coisa de pegar você e jogar você numa tribo Yanomami, numa tribo lá no meio da Amazônia, que aquele pessoal tem aquela cultura muito específica, você fica ali e fala, eu não estou entendendo nada. Quer dizer, alguém tem que, né? Isso aqui é isso aqui significa isso aqui significa aquilo. Então, o texto da explicação, evidentemente, não é de Jesus. O texto da explicação é posterior diante da realidade da comunidade. Existe essa necessidade, né? E agora vem o complicado. O texto explicativo refere-se muito mais à realidade que a comunidade está vivendo, para que a comunidade possa avançar. Quais experiências a comunidade está vivendo? Está frio. Quais experiências a comunidade está vivendo? Claro que na sua origem, e por causa desse público muito preferencial de Jesus, não tinha necessidade de explicar nada.
porque isso fazia parte da realidade deles, né? Então as parábolas narradas pelos evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, né, são destinadas a quem já está na igreja, a quem já está na comunidade. Mateus está falando para quem está vivendo 60 anos depois de Jesus. O Marcos também. O Lucas, então, mais ainda. O Lucas escutou as parábolas do Paulo. É Paulo que vai transmitir. É Pedro que vai contar para o Marcos. Marcos nem conheceu Jesus. Marcos vai ficar sabendo de tudo, essas coisas, por causa de Pedro, porque Pedro é que batizou o Marcos, o evangelista. Então, nós temos que compreender bem isso. A palavra do Jesus histórico, como a gente chama, e depois a cristologia, vamos dizer assim, a teologia sobre a pessoa de Jesus, sobre a identidade dele, que é feita depois, 60 anos depois. Só para a gente se localizar, para não confundir as coisas, né? Não confundir. Então as parábolas narradas pelos evangelistas são destinadas a essas pessoas, à comunidade, né? Por isso que Tertuliano, que foi a gente fala de padre da igreja, mas é um pai da igreja, uma das pessoas na África que ajudou a construir, né, a igreja, ajudou a organizar a igreja, etc. Tertuliano falava que essas coisas que estão... Os evangelistas foram muito imprudentes, ele fazia essa crítica, inclusive. As palavras são inapropriadas, porque não revela a intensidade do momento histórico que Jesus viveu. Passa a ser uma espécie de interpretação, né, posterior, né? Então as parábolas, que são 40 no total, tratam desse assunto, na verdade. Os estudiosos olham para as 40 parábolas e vê que tem dois assuntos sérios ali. A parábola é feita para falar da confiança que a gente tem que ter em Deus, diante da incerteza. Mas a parábola também tem um objetivo, aí o assunto é bem delicadíssimo, né? Porque é claro que os fundamentalistas, as pessoas mais fechadas, etc., não aceitam nem escutar essa palavra. As parábolas também revelam o prazer que Deus sente. Na parábola é sempre assim, o homem faz assim, mas Deus faz assim. E o que dá certo é o que Deus faz, não o que o homem faz. Então, Deus encontra prazer nos personagens da parábola, de ver o esforço que eles fazem, de ver as capacidades deles, né? Então essa palavra, o prazer de Deus, para alguns é uma... nem se toca nesse assunto, né? Falar de prazer é uma coisa complicada. Falar de prazer humano já é complicado, para a gente falar de prazer de Deus, né? Mas é verdade. Os grandes estudiosos, a gente estuda essas coisas na faculdade, teologia, tudo. É um assunto polêmico, mas é verdade, existe, é verdade. Os que semeiam o joio são aqueles descrentes, né, incorrigíveis. Eles também estão presentes na comunidade, estão presentes na estrutura da comunidade. Por isso, os mais próximos de Jesus, então, pedem para ele e questionam Jesus sobre essa coisa. Por que você fala em parábola para os outros? Eles não entendem o que Jesus está falando, não compreendem. E é verdade. 60 anos depois, 70 anos depois, 80 anos depois, uma pessoa que vai ouvir falar de Jesus, vai ouvir falar do Evangelho, vai ouvir, aquela pessoa tem dificuldade de entender de fato quem foi Jesus. Claro, nós estamos até hoje, não? Tem dificuldade de entender aquela e os discípulos agem assim. Por que o senhor fala em parábola para eles? Fala para eles uma coisa e para nós fala outra. Explica para nós o que é isso, não estamos entendendo nada. Claro que não estou entendendo. E é normal, né? Mas Mateus já fala
escreve para uma comunidade estruturada. Portanto, o Evangelho em Alexandria, portanto, o Evangelho anunciado aos de fora precisa ser esmiuçado aos de dentro. Isso aí. Até hoje é assim. Interessante é que, historicamente, os de fora entendem, mas os de dentro não. Os de dentro têm dúvida sobre a atitude de Jesus, sobre a fala de Jesus, sobre a postura de Jesus. Então é possível a gente entender por que eles cismaram que tem que ter uma explicação. É possível entender isso. Então o Evangelho de Jesus possui isso. Possui essa potencialidade limitada em produzir bons frutos. Entretanto, a parábola do semeador, Jesus nos alerta sobre os riscos. O Evangelho pode ser abafado, e pelos de dentro, O Evangelho pode ser abafado, sabotado, pode murchar, pode ser rejeitado. É os de dentro. Tudo isso pode frustrar, causar frustração, tristeza. É assim mesmo, vamos ficar na nossa, não vamos fazer muita coisa, vamos ficar empurrando com a barriga. Essa frustração, Porque não fomos feitos para isso. Mas essa frustração, a fé é uma frustração. Esse desinteresse, o desinteresse pela comunidade, pela paróquia, é uma frustração. Por isso que é chato. Por isso que é chato ter fé. Muita gente pensa assim, é chato ter fé. Por quê? Porque é uma frustração. Porque nós transformamos a igreja, a fé, numa frustração. Nós não gostamos de Jesus, fala a verdade. Nós somos assim. Olha, nós somos ignorantes. Nós somos indiferentes. Nós somos distantes da fonte. O semeador, ele corre risco. É um rapaz que tem boa vontade ali na parábola. Jesus o apresenta como uma pessoa que está à margem do caminho, Ele tem alguma disposição, ele recebe com alegria o Evangelho, quer ajudar a comunidade a crescer. A atitude do semeador demonstra que ele não pertence ao grupo de Jesus. É uma pessoa de fora da comunidade. Porque na ação dele, ele não tem uma ação organizada. Ele vai andando, vai jogando semente. Ele não tem uma ação organizada. Ele é assim, uma pessoa de fora, uma pessoa que não reflete. E quem sabe, quem é experiente, sabe que você não fica jogando semente do Evangelho, não tem possibilidade de crescimento nenhum. Um lavrador, pergunta para um lavrador, eu vou plantar milho. Ele não vai plantar milho em qualquer lugar. Ele vai preparar a terra, ele vai adubar, ele vai fazer um monte de coisa. Porque ele quer que nasça milho ali. Ele não vai pegar o milho, o semente de milho e jogar no asfalto. Ele sabe. Para que fazer esse trabalho todo? Então, esse semeador aqui é mais ou menos assim. Ele é meio desorganizado, Ele vai jogando. Ele não sabe onde a semente vai parar. Não sabe. Mateus, então, aqui faz essa crítica dura à comunidade. Essa religiosidade superficial, infantilizada, sem plano pastoral, sem pensamento, sem conversa, é o infantil. Vamos apostar no infantil, na fé infantilizada. Uma fé somente sentimental, uma fé inconstante. Tudo isso pode abafar o Evangelho de Jesus. E ele está fazendo essa crítica à qualidade dele. Mateus esmiuça depois esse problema, essa suposta explicação.
de Jesus, quando fala desses terrenos, né? Dos terrenos da semeadura, onde foram parar a semente. 4 tipos de terreno, né? Deus precisa, a igreja precisa, a paróquia precisa de pessoas fortes, cheias de fortaleza, que lutem por ideais, com persistência, sem desalento, com esse espírito positivo de competição, né, que Paulo falava, né? Paulo fala assim, o cara vai participar de uma Olimpíada, ele treina, ele faz um monte de exercício, ele fica lá, aquela coisa toda, até sexo ele não faz. O cara fica abstinência sexual não sei quanto tempo. Ele faz um sacrifício danado. Mas isso não é garantia que ele vai ganhar o prêmio no dia da Olimpíada. Um só vai ganhar o prêmio. Então Paulo fala, essa competição é saudável. Da gente ser esforçado, o sacrifício que a gente tem que fazer às vezes, essa lealdade, esse amor que um esportista tem pelo seu esporte, né? Essa valentia que ele tem, isso é muito bom, fala Paulo, a gente tem que ser assim, se a gente quiser ganhar algum prêmio. Eu não sei se eu vou ganhar o prêmio, mas eu vou fazer de tudo, né? Eu vou fazer de tudo, os sacrifícios mais doloridos que possam acontecer. Então Mateus ensina que é preciso ter perseverança na fé. A parábola é essa. A parábola do semeador fala disso. A perseverança na fé, a perseverança na missão, a firmeza, a fortaleza, né? Na comunidade eclesial. E há indícios de um ensinamento tendo como pano de fundo uma espécie de parênese, né? Que se chama, que é uma espécie de discurso moral, exortativo para a comunidade. Porque parece que nem todo mundo tinha essa perseverança, como é hoje. Você sabe que a palavra precisa da sua ajuda? Sabe. Você ajuda? Não ajuda. Você sabe que você precisa de fé? Sabe. Como é que você sustenta a sua fé? Como é que você fortalece a sua fé? Eu vejo na televisão, bonito. Então é assim, essa situação de lá é muito parecida com a situação de hoje. Então se não existe a disposição que o semeador original tem, não levamos a sério a fé, a vida da comunidade. Então a interpretação de Mateus é um soco no estômago para os membros da comunidade que não tem disposição, a mesma disposição do semeador. E você veja, a semente é a palavra, e todos os evangelistas falam de que a palavra que é dele, de Deus, ela é maravilhosa. Tanto é que vocês veem que cai em vários terrenos e a palavra dá um jeito de brotar. Agora, sem condição, não vai. Se não achar o terreno bom, não vai. Então, a palavra é eficaz, é boa, é forte, mas nós somos mesmo uma droga, né? A gente realmente, não é só nós não, mas somos assim muito arrogantes, somos displicentes com o Evangelho, não acreditamos no Evangelho. Essa é a grande verdade, né? Mesmo pertencendo à igreja e com muita declaração de amor, hein? Que eu escuto muita gente, eu amo a igreja, amo Jesus, muita declaração de amor à comunidade. Qual dos 4 tipos de terreno está o nosso coração, hein? Que aí a interpretação que eles vão fazer do terreno, do coração, do solo, etc.
Eu vou aqui lembrar vocês sobre Shakespeare, na tragédia Otelo, o Mouro de Veneza. Ele diz uma coisa que, olha, um homem que amava a sua mulher, a mulher amava o marido, e o Iago invejoso começa a semear intriga entre os dois para separar os dois, porque o Cássio lá e não sei quem tem interesse da moça e aquilo, e isso desemboca na tragédia. O Otelo, ele endoidece de ciúme com todas essas intrigas e ele acaba matando a mulher, né? Desdémona. Mas ele fala uma coisa muito interessante, o Otelo de Shakespeare. Ele diz assim: o nosso coração é como um jardim. É como um jardim. Nosso coração é um jardim. Cultive o que você quiser. Então você pode plantar espinho no seu coração. Você pode plantar pedra no seu coração. Você pode plantar tanta porcaria no seu coração. Mas o que você tem que plantar, cultivar, é a terra boa no coração. Então, Otelo, que era muçulmano e negro, na peça, né, na obra de Shakespeare, ele é muçulmano e ele é negro. E ele sofre a perseguição e o racismo do Iago, que não suporta que o Otelo seja negro. E não suporta que o Otelo tenha dinheiro. Não o Iago é movido pelo ciúme, pela inveja, por todas aquelas coisas ruins. O coração, o terreno do Iago é o pior que tem. Então, e é ali que ele vai mexer. Ele vê que o terreno do coração do Otelo é maravilhoso. E ele vai então jogando a casa, vai destruindo o terreno. Então essa coisa do terreno, do coração, porque Shakespeare era católico, né? A família dele e tudo. Mas ele viveu numa Inglaterra anglicana, né? Então muitas coisas ali são realmente textos do Evangelho, assim, colocado com muito mais violência, né? Nas obras dele. Mas só estou ilustrando só, porque vocês conhecem, é só comprar, vocês não lembram. Vocês vão ver que maravilha. Então, nós não podemos ter um amor externo somente. Um amor que você exterioriza, mas que interiormente não vai. Não vai. Não podemos ter um amor assim, externo somente. Sabemos que precisamos de fé, sabemos da importância da fé, sabemos que a igreja precisa da sua ajuda, porque senão ela não vai para frente. Entende? Mas, como é que você conjuga tudo isso que você sabe, as suas declarações de fé com Deus e a sua prática? Sua prática. Então, temos às vezes tanta preocupação em relação a dinheiro, em relação ao prazer pessoal. É a coisa mais prazerosa, né? A gente busca o prazer, né? Busca o prazer. Você saiu ontem com a sua esposa, foi jantar, depois foi no baile, foi no forró, foi no... Você passou... Depois você foi para casa, tomou banho, dormiu com ela. Isso tudo é prazeroso. É meio difícil você acordar cedo e vir para a missa. Porque a gente prefere o prazer. Ir na missa não é um prazer. Ele não encaixa o ir na missa com as coisas, né? Então é imbatível, né? A gente busca o prazer, é a obsessão nossa, a obsessão. É o prazer, é o meu prazer, eu olho para mim. Então, ocupado com tantas essas preocupações, lá no tempo de Mateus e do tempo de hoje,
caminhar com a comunidade é a coisa mais complicada. Caminhar nas estradas de Jesus é complicado, se torna uma coisa complicada. Olha, precisa ter humildade, viu, gente? Precisa ter humildade para acertar o caminho, para se corrigir. Não digo nem acertar o caminho, porque você pode escolher o caminho errado. Tá ótimo, você escolheu o caminho errado. Agora, você se corrigir, tem que ter humildade. Você fala, puxa vida, quanto tempo eu estou perdendo, quanto tempo eu perdi. Puxa vida, não vou ser mais assim, vou ser desse jeito, vou ser desse jeito. Eu vou me reanimar como Timóteo se reanimou diante do testemunho do grande amigo dele, o apóstolo Paulo, revelado nas cartas a Timóteo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Foi crucificado, morto e sepultado. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Meus irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que do seu amor infinito quer iluminar e salvar a todos nós. Digamos com confiança: edificai, Senhor, a vossa igreja. O vosso reino, nós vos pedimos. Despertar no coração dos homens e das mulheres a missão de semear o Evangelho de Jesus pelo mundo afora, transformando a realidade e a humanidade, nós vos pedimos. Sustentai os coordenadores e os agentes das pastorais e movimentos de nossas comunidades, para que não se cansem de anunciar a vossa palavra com coragem e audácia, nós vos pedimos. Ó Deus, que tudo fazeis germinar, crescer e frutificar, ouvi as nossas preces, que ofertamos de coração sincero, por Cristo nosso Senhor. Podemos nos sentar e fazer as nossas ofertas. Que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Universo pelo vinho, fruto da videira do trabalho do homem que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde seja o Senhor, acolhidos por vós, Senhor, nosso sacrifício, tal modo da felicidade. Ouvindo. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, para a glória do seu nome. Olhai, Senhor, para os dons da igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente,
É verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte. Por Cristo nosso Senhor. Ele é a tua palavra, por quem tudo criaste, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo de verdade mesmo. Estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos e sois a fonte de toda santidade. Reunidos na tua presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, o domingo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé eucarística para a salvação do mundo. E proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e te agradecemos, porque nos admitiste aqui na tua presença para te servir nesses santos mistérios. Humildemente te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita no amor da caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Algacir e todas as pessoas na Igreja que estão de verdade, de coração mesmo, a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que da tua misericórdia partiram desse mundo. Admiti-os na luz da tua presença, todas as almas santas e benditas. Tenha misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, com os bem-aventurados, legítimos e verdadeiros apóstolos, com todos os santos e mártires, que desde o começo do mundo viveram, cultivaram a sua amizade, para cantarmos os verdadeiros louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer a oração que Jesus não foi só para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Essa é a união do corpo e do sangue de Jesus o Cristo, nosso Senhor, que não recebemos, sirva para a vida eterna. Ai, quebrou. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Senhor, oremos. Senhor, que nos alimentais a Tua mesa, humildemente suplicamos, sempre que celebramos esses mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Pela nossa Romaria, dia 19, daqui um mês, né? Dia 19 de agosto, para Aparecida, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, boa jornada para todo mundo. Reflitam, pensem bastante sobre o ensinamento de Jesus, sobre as críticas que Ele faz a nós e em todos os tempos, e sobre as coisas boas também, que Ele se alegra também com coisa boa. Vamos em paz, coragem, ânimo, bom domingo.